TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, a TV Câmara cumpre o papel de bem informar, iniciando hoje uma série de entrevistas com os 7 candidatos a prefeito de Natal. Como será que cada um deles se prepara para administrar essa cidade que já tem mais de 800 mil habitantes? Durante os próximos dias, nós vamos conhecer como cada um deles se prepara para administrar Natal nas áreas da saúde, educação, mobilidade urbana, obras públicas, entre outros. Para começar, o nosso primeiro convidado, é o candidato da Rede Sustentabilidade, Freitas Júnior. Vamos conhecer um pouco do candidato. Freitas Júnior é candidato a prefeito de Natal pela Rede. Francisco Raimundo de Freitas tem 28 anos. Nasceu em Alexandria, Rio Grande do Norte. É servidor público estadual. O candidato a vice é Petronilo. O número dele é 18. Para entrevistar o candidato Freitas Júnior, já está aqui comigo a jornalista e diretora da TV Câmara Natal, Virgínia Celli. Seja bem-vinda, Virgínia. Obrigada, Túlio. É uma alegria estar aqui para conversar hoje com o candidato do Partido da Rede Sustentabilidade, Freitas Júnior. Freitas Júnior, também aqui conosco. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Túlio. Obrigado, Virgínia. E obrigado a todos os telespectadores da TV Câmara. Nossa conversa com o candidato Freitas Júnior começa daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. É a TV Câmara nas eleições 2016. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Estamos de volta com o programa especial Eleições 2016, que realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal. Aqui com a gente o candidato Freitas Júnior, do Partido Rede Sustentabilidade, e também a jornalista Virgínia Celli. Vamos agora iniciar, começando, candidato, com a seguinte pergunta: por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Natal? Muito boa a sua pergunta, Túlio. Eu acredito que é uma coisa que todo eleitor deseja saber do seu candidato ou do seu pretenso candidato.
Nós colocamos o nosso nome à disposição, o nosso projeto à disposição, depois de uma ampla discussão com a população de Natal, e é necessário que nós, cidadãos comuns, o cidadão comum que não se sente representado com a classe política, ele se canse de dizer que eles não nos representam, porque realmente não nos representam, e passe a construir uma nova representatividade, passe a construir um novo modelo, uma nova política. E é justamente por causa disso que nós colocamos o nosso projeto à disposição, é por causa disso que nós queremos administrar a cidade de Natal. Candidato Freitas Júnior, a gente sabe, eu queria começar perguntando sobre o meio ambiente, e a gente sabe que o plano diretor é uma das ferramentas mais importantes de proteção à nossa área ambiental aqui da cidade. Natal tem hoje 10 zonas de proteção ambiental. Recentemente, aqui na TV Câmara, a gente exibiu uma série de reportagens na qual a gente mostrou que 5 delas já são regulamentadas e 5 ainda não. O senhor sendo eleito, qual a sua proposta para preservar o meio ambiente sem atrapalhar o desenvolvimento da cidade? Obrigado pela pergunta, Virgínia. É necessário regulamentar as zonas de proteção ambiental, cumprir o plano diretor, até mesmo para fazer a revisão no plano diretor e passar a utilizar da melhor forma a Zona Norte, que é uma área extremamente importante e vai ser ainda mais importante nos próximos anos. É necessário regulamentar as zonas de proteção ambiental, garantir o uso social dessas áreas, como acontece com o Parque da Cidade, como acontece com o Parque das Dunas. É necessário regulamentar também as outras áreas, de forma que tenhamos reservas de uso extrativista, como por exemplo a região do Mangue, onde nós podemos realizar atividade pesqueira no Rio Potengi e também a atividade marisqueira, além de desenvolver o ecoturismo, e devemos pensar também para a cidade de Natal uma área de ecocamping, um ecoparque, como Brasília tem muitas áreas assim, muitas outras cidades do Brasil. Natal tem essa capacidade, agora para isso é necessário uma política pública efetiva, é necessário ações de segurança pública e de valorização e ocupação dos espaços públicos, de forma que Natal seja conhecida como uma capital turística, uma capital que pratica economia verde e que é viável por causa disso. O plano diretor, candidato, é uma ferramenta importante, só que é preciso também ter a fiscalização. A fiscalização é preciso que ela funcione. O efetivo hoje da fiscalização talvez não seja o suficiente para o tamanho da cidade. Como resolver isso? Aí não tem muito segredo. Se você tem uma demanda muito grande, se é uma área estratégica, já que metade do município de Natal é para ser área de proteção ambiental, que é extremamente necessário proteger essas áreas, porque a qualidade de vida de Natal depende delas. Abastecimento d'água. Por exemplo, a questão do abastecimento d'água, nós temos áreas extremamente importantes que embaixo dessas áreas são aquíferos, lençóis freáticos. Se você retirar a camada verde, você vai contaminar toda a água da cidade e vai fazer com que a água se torne mais cara e escassa, e Natal vai entrar numa crise hídrica igual ou pior do que a crise que enfrentou o município de São Paulo. Então, não existe muito segredo para isso. Se a gente tem uma demanda, se a gente tem a necessidade de proteger essas áreas verdes, se precisa de uma CEMURB forte, que faça o seu trabalho, então é preciso fazer um concurso, convocar novos agentes, novos funcionários da CEMURB e garantir políticas efetivas, como por exemplo a política de compensação ambiental, que vai dar sustentabilidade econômica à CEMURB, de forma que ela tenha o seu próprio orçamento. Como estados com sérios problemas, como por exemplo o Maranhão conseguiu criar uma política de compensação ambiental em que a Secretaria de Meio Ambiente não dependia de repasses do Tesouro Estadual, porque ela mesma fazia a arrecadação e a manutenção de seus projetos. O senhor falou em concurso público. A gente que acompanha a situação financeira dos municípios, precisamente a situação de Natal, há um comprometimento já muito grande dos gastos com o servidor público perante a lei de responsabilidade fiscal. Como promover concurso público com essa margem já praticamente no limite? Porque há também uma carência em outras áreas, além da ambiental que o senhor coloca. Sim, sem dúvida. A saúde tem uma carência muito grande e é extremamente necessário fazer esse concurso da saúde, a educação. Agora é necessário que se adote uma política de otimização de recursos. Hoje em dia, Natal gasta muito
com aluguel, por exemplo. A gente teve a reforma do prédio da Procuradoria, alçado em 3 milhões de reais, um prédio que é da iniciativa privada. A gente tem aluguéis a 12 mil reais, de forma que, se nós informatizarmos, modernizarmos a gestão de Natal, nós vamos conseguir realocar recursos de outras áreas e vamos fazer com que as secretarias também gerem riqueza, também gerem renda para o município, de forma que reduza cada vez mais a dependência do município dos repasses do FPM, de recursos como ICMS e outros recursos estaduais e federais. Quando a gente reduz os repasses e aumenta a receita do município, então automaticamente aumenta também a margem da Lei de Responsabilidade Fiscal para novas contratações. O que acontece hoje é que os próprios auditores do município estão, de certa forma, abandonadas pelo poder público. Quando a área que arrecada no município não se tem atenção, imagina as outras áreas que não são responsáveis pela arrecadação direta. Vamos falar agora um pouquinho sobre educação. A Câmara Municipal de Natal aprovou este ano o Plano Municipal de Educação, que prevê até 2025 que 70% das crianças entre 0 e 3 anos, candidato, tenham acesso à creche. Como é que o senhor pretende fazer para assegurar essa meta que está prevista no Plano Municipal de Educação? Olha, Túlio, o município que não investe na criança é um município que está destruindo o seu próprio futuro e está sem nenhuma perspectiva para amanhã. Se o município ou as políticas públicas, elas investem somente a partir do ensino superior e vão de forma que pega a parte de cima da pirâmide e vai descendo para a base. De forma que isso nunca vai ser resolvido, porque é necessário que você trabalhe a base da pirâmide para que um dia ela chegue no topo. Foi assim com a Coreia, foi assim com o Japão, foi assim com os países escandinavos, Suécia, Dinamarca, e é assim em qualquer lugar do mundo. É preciso que o município adote as crianças, por quê? Porque é responsabilidade direta do município, o prefeito é o gestor, é o ordenador de despesas mais próximo, o gestor mais próximo da população, e nossa prioridade vai ser universalizar a vaga na creche, acabar com as filas, porque é extremamente estratégico. Primeiro, você consegue monitorar as condições de vacinação e acompanhamento médico hospitalar das crianças. Você consegue acompanhar a alimentação, porque se a criança passa o dia na creche, no CEMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, ela tem um acompanhamento do nutricionista. A criança está protegida do tráfico de drogas, da violência, da exploração sexual, ao mesmo tempo que emancipa a mulher. Mãe permite, a criança na creche permite que a mãe trabalhe, e ela está protegida e a mãe está garantindo o futuro, está garantindo o seu presente e o futuro para aquela criança. Aí não tem muito segredo também não. O que é que a gente vai fazer? Vai procurar fazer o georreferenciamento das filas, onde está a maior demanda, onde não existe CEMEI ainda. Vamos procurar alocar prédios próximos para funcionar de forma temporária até que consigamos realizar as construções, de forma que a nossa prioridade vai ser universalizar as vagas e acabar as filas para as creches. Candidato, já que a gente está falando de educação, eu queria ouvir a sua opinião sobre escola de tempo integral. Esse plano que Túlio fez referência não prevê para a cidade do Natal escolas de tempo integral, mas a gente sabe que onde elas existem, os índices de aprovação são bem satisfatórios, esses índices do IDEB. Qual a sua opinião sobre escola de tempo integral? A Rede Sustentabilidade defende a escola em tempo integral, é uma das lutas da gente, justamente porque assim como a educação infantil integral, a educação básica integral, ela consegue proteger a criança e dar condições das famílias se desenvolverem. Nós entendemos que o município hoje não tem como arcar com esse compromisso. Qualquer prefeito que diga, não, eu vou fazer com que todas as escolas sejam de tempo integral, esse prefeito não conhece a realidade orçamentária e a difícil situação que o Brasil vive. Só que a gente vai trabalhar no sentido de unir esforços, procurar parcerias para aumentar a quantidade de vagas. A gente sabe que já existe um programa do governo federal que atende de forma ainda não é educação integral, mas semelhante. Então a gente vai unir esforços, procurar parcerias no sentido de que a criança passe mais tempo na escola e esteja protegida, como eu falei anteriormente. Vamos falar agora um pouquinho sobre limpeza pública.
Em Natal, aproximadamente 15 bairros são atendidos pela coleta seletiva, aquela coleta feita de porta a porta por catadores de duas cooperativas, que é a Cocamar e a Copcicla. Essas duas cooperativas, candidatos, elas recolhem por mês uma média de 230 toneladas de lixo. Esse serviço ele é remunerado pelo município, mas não tem em nenhum bairro da Zona Norte. Qual a proposta do senhor? O senhor pretende ampliar essa coleta seletiva e qual seria a proposta para atender alguns bairros, pelo menos, da Zona Norte? Túlio, essa questão do lixo, ela passa por um paradigma. Enquanto a gente acha que lixo é resíduo, então se deixa de priorizar a coleta de lixo, a coleta seletiva e a chamada logística reversa. Hoje todo o esforço dos governos é no sentido de que o lixo o produto vá para a casa das pessoas. Não existe uma preocupação como é que essa matéria vai voltar da casa das pessoas. É a chamada logística reversa. Nós propomos e entendemos, a partir de nossa visão, de que o lixo, na realidade, ele é matéria-prima. Ele tem uma utilização e ele significa mais riqueza também para a população, como acontece com esses cooperados. Então, a nossa política vai contemplar a reciclagem, a redução ao máximo de resíduos e a reutilização e a reciclagem de todo o resíduo, de forma que a gente trabalhe com metas, claro que a longo prazo. A sustentabilidade, ela pensa o governo, a governança a longo prazo, para as próximas gerações também, mas de forma a reduzir, a chegar a zero a produção de lixo, a produção de resíduo. Não quer dizer que não vai existir, é que vai ser 0, alguma coisa, e de forma que a gente gere renda e traga mais qualidade de vida para a população. Em relação à logística reversa, que o senhor falava ainda há pouco, a ideia seria estabelecer uma parceria com empresas? Parcerias com empresas, com cooperativas, associações de moradores, ideias como Câmbio Verde, onde as pessoas trocam o seu lixo por desconto no IPTU ou por gêneros alimentícios produzidos em hortas comunitárias, de forma que você incentive a população e o mais importante, essas medidas, não é apenas um desconto no IPTU, é um trabalho de conscientização e sensibilização com a população, que é um trabalho permanente, porque muda a cultura das pessoas. Nós até vimos, Virginia, assim, que alguns, por exemplo, supermercados eram faziam parceiros e deixaram de ser. Recolhimento. Porque falta incentivo para isso e confiança. É preciso que o gestor público, nesse momento, existe muita iniciativa boa na iniciativa privada, na sociedade civil organizada, agora precisa de um prefeito que seja parceiro da população, que chegue junto e motive e inspire as pessoas a fazer essas iniciativas, colocar essas iniciativas em prática. Já que o assunto é coleta, serviço de limpeza urbana na capital, a gente sabe que a empresa que é responsável por isso, a Urbana, hoje ela não consegue gerir com os recursos da taxa de limpeza que cada natalense paga no seu IPTU, o sistema de coleta de lixo. Quer dizer, está uma empresa que não está sendo viável financeiramente. O senhor eleito prefeito, qual a sua proposta para a Urbana? A primeira coisa, auditar todos os contratos da Urbana, saber como são contratadas essas empresas, quanto entra, quanto sai e disponibilizar para as pessoas. Porque Natal tem um sério problema na administração pública. Alguns serviços não são licitados, outros são licitados e a população não sabe como é feita essa licitação. A partir disso, trabalhar com essa lógica, que não é lixo, é matéria que pode ser reutilizada e pode gerar mais renda para o município. Só vai para aterro sanitário aquilo que não tem mais jeito, como por exemplo o lixo hospitalar, que aí sim precisa ser incinerado ou ir para um descarte final. Mas as outras coisas vamos priorizar a reutilização, reciclagem e a geração de mais renda para a população. Certo, vamos falar um pouquinho sobre serviços urbanos dentro do contexto de cemitérios em Natal. Atualmente, a cidade possui, em média, 8 cemitérios públicos. E esse é um número que vem se mostrando insuficiente. Então, qual a proposta do senhor nessa área? Olha, o cemitério, Túlio, é um sério problema para a população, porque as pessoas até nem sabem, mas o cemitério ele precisa ter o tratamento dos resíduos, porque são resíduos extremamente tóxicos,
muito prejudiciais para a população, que contamina o lençol freático, aumenta a concentração de nitrato e traz sérios problemas. E a prefeitura não faz o tratamento desses resíduos. Então, um copo d'água que a pessoa às vezes lava o rosto em casa, até consome com água mineral que ela compra. Muita gente, a maioria da população não pode comprar água mineral, mas chega em casa, lava o rosto, bebe essa água e não tem essa informação que essa água está contaminada e vai causar sérios problemas para a saúde dela. Então, é necessário drenar, primeiramente fazer uma política de drenagem e tratamento dos resíduos chamados de necrochorume ou chorume oriundo dos cemitérios públicos, e também é preciso discutir novas saídas para o problema dos cemitérios, como por exemplo os chamados cemitérios verticais, que as cidades planejadas no mundo já estão trabalhando. O que o senhor pensa dos crematórios públicos? É uma boa saída também, só que a gente vai esbarrar num problema cultural. Né? É um trabalho que pode-se criar um crematório e a partir desse crematório se trabalhar a demanda e locar para outras cidades também. Por exemplo, existe uma demanda no estado inteiro por crematórios, então o município pode criar uma taxa mais barata para concorrer com os privados e receber pessoas de outros municípios e outros estados, de forma que seja sustentável, como acontece com os aterros sanitários. Mas é uma boa saída, desde que a população se conscientize de que o corpo vai ter o mesmo destino de ir para um cemitério. O senhor falava ainda há pouco, candidato, referente à questão da informação do nitrato que vem a quantidade de nitrato na água. Salvo engano, a CAERN disponibiliza essa informação, no caso da água fornecida pela CAERN. E nos garrafões das empresas de água mineral, nos botijões, eu acho que também tem que ter essa informação. Também tem que ter essa informação. Era só acrescentando isso, porque realmente é um problema e que é preciso a sociedade ter essa informação. O que acontece é assim, a água de Natal, ela tem uma concentração muito grande. Aí eles trazem água de outro local e complementam. Diluição. Uma diluição, exatamente. Então, não se está tirando a poluição de coliformes, de nitrato, a contaminação da água, não. Está apenas diluindo numa maior quantidade de água. Não quer dizer que a população está totalmente protegida desse problema. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre transporte público, mobilidade. Recentemente a Câmara deu autorização ao município para abrir o processo de licitação dos transportes da capital. Essa licitação ainda não foi aberta, é um assunto polêmico, só essa matéria aqui teve mais de 100 emendas. O senhor eleito, o senhor vai abrir uma licitação para o sistema da capital de transporte urbano? Olha, Natal, quando fala de transporte, Virgínia, é um problema, porque Natal sempre está na contramão. A gente viu agora o Uber. Chegou o Uber, todo mundo sabia que o Uber ia chegar, mas a prefeitura não tinha mandado para a Câmara uma lei regulamentando, não tinha pedido celeridade que a matéria exigia, de forma que a população é que foi a grande prejudicada. Vamos fazer a revisão na legislação, a adequação, fazer uma licitação e que permita inclusive a interligação do transporte intermodal. Hoje os antigos trens urbanos, o VLT, ele está subutilizado, enquanto isso a tarifa de ônibus é cara e ela é injusta, porque a pessoa, qualquer percurso que pegue, paga o mesmo valor, de forma que vamos criar também linhas alternativas, que serão linhas interbairros, só na zona norte, ligando zona leste à zona oeste, de forma que somente nas principais avenidas, e essas linhas vão ser intermodais porque elas vão passar sempre por uma estação do VLT, de forma que facilite que as pessoas, que a gente comece a discutir também o BRT, de forma que uma área da cidade seria alimentada pelo BRT, outra pelo VLT, e você teria linhas alternativas conectando essa área com uma tarifa menor e consequentemente favorecendo a população e criando mais emprego. Candidato, pelo projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal, que autoriza a Prefeitura a realizar a licitação de transporte público, foram encartadas emendas e que prevêem, por exemplo, a acessibilidade com o piso baixo, a climatização com condicionadores de ar, né, no ar-condicionado nos ônibus, e são medidas que trazem uma melhoria, claro, para o usuário do transporte público, mas que acabam por
acarretar um Preço diferenciado preço da tarifa. maior da tarifa, né? Então, como conciliar isso? O senhor é favorável a subsidiar o sistema de transporte público? Olha, Túlio, eu acho que é necessário rever essa legislação, porque tudo isso beneficia a população, mas a principal queixa da população é celeridade. É fazer com que o ônibus tenha uma tarifa justa, passe na hora certa e chegue no destino na hora certa. Sem a gente resolver esse problema, nós não vamos resolver nenhum dos outros problemas. Os corredores de ônibus que foram criados, na sua opinião, funcionam? Os corredores de ônibus, eles concorrem com o transporte individual e com o ciclista. Então, ele não cumpre a sua finalidade, que era dar maior celeridade e efetividade ao transporte público. O senhor falou ainda há pouco em rever, no caso, rever o projeto de lei de autorização da Câmara, Isso. que, retirando, por exemplo, a questão do ar-condicionado e do piso baixo? Não seria no sentido de meramente fazer remoções, mas sim de adequar a legislação, facilitar a licitação e garantir um processo também que você tivesse as linhas alternativas, contemplasse o intermodal e priorizar essa celeridade no transporte. Essa questão é bem polêmica, né? Porque ela implica diretamente no preço da tarifa, né? Isso. Na hora que você tem que oferecer um serviço a mais, o preço não vai ser o mesmo. Exatamente. E hoje a gente tem um problema. A pessoa mora em Nova Natal, trabalha em Ponta Negra, ela paga o mesmo valor de uma pessoa que se dirige de Nova Descoberta para Ponta Negra. Então é uma tarifa injusta também, né? A gente já está chegando ao fim do programa. Na abertura, Túlio perguntou para o senhor por que o senhor queria ser candidato a prefeito de Natal. E eu gostaria agora, já no finalzinho, de ouvir sua posição sobre a relação. Se o senhor vier a ser eleito, qual a relação que o senhor pretende manter com o Poder Legislativo? O Poder Executivo tem uma dificuldade muito grande com o Poder Legislativo. Ela respeita o Poder Judiciário, compreende que é um outro poder, mas tem dificuldade de entender que o Poder Legislativo é outro poder, é outra casa e que são independentes e precisam também ser harmônicos. A nossa relação vai ser republicana, respeitosa, vamos tratar, assim como vamos tratar o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, também vamos tratar o Poder Legislativo de forma respeitosa, harmônica e considerando como outro poder que é. Candidato, estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores que estão acompanhando essa entrevista. Eu quero agradecer a Virgínia, quero agradecer a você, Túlio, quero agradecer a todos os telespectadores, a TV Câmara pela oportunidade. E eu quero dizer que o momento é de muita falta de esperança, é de muita dificuldade, é de muitos escândalos na política, mas que nós podemos construir um novo tipo de cidade, um novo tipo de governança, nós podemos acreditar e nós podemos fazer diferente, basta que cada um de nós acredite e vá à luta e vote consciente de forma que a gente mude a realidade das coisas. Ok, obrigado, candidato, por sua participação aqui. Obrigado também, Virgínia Celli, pela prazer participação, estar aqui. Pelo debate aqui de ideias para Natal. O programa especial Eleições 2016 com o candidato Freitas Júnior fica por aqui. Outras informações sobre as eleições deste ano você confere no nosso telejornal Câmara Repórter e também ao longo de nossa programação. É a TV Câmara nas eleições 2016. TV Câmara, a TV do povo de Natal.